Bom, nós estamos estudando aqui um artigo que... Uma mensagem, na verdade, né, uma dissertação aqui chamada A Caridade, Espírito São Vicente de Paula. Ela está em agosto de 1858, nós começamos semana passada, fizemos aí uns 3 ou 4 parágrafos e hoje nós vamos dar continuidade nela. Então é A Caridade, tá? Em 1858. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês vão me dizendo se está boa ou não. Tá bom, né? Vocês estão vendo o texto? Tá vendo o texto? Sim. Sim. Ah, ok. O tamanho tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Soraya, fica à vontade. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem caridade não há fé nem esperança. Porque sem a caridade não há esperança de uma sorte melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé é um puro raio que faz brilhar uma alma caridosa. Ela é a sua consequência decisiva. Quando deixardes que o vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes, sem perguntar, se sua miséria é fingida ou se seu mal tem um vício como causa, quando deixardes toda a justiça nas mãos de Deus, quando deixardes a cargo do Criador o castigo de todas as falsas misérias, enfim, quando praticardes a caridade pelo só prazer que ela proporciona, sem questionardes a sua utilidade, então sereis os filhos que Deus amará e que chamará para si. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá às criaturas. Como poderíeis desconhecer essa suprema bondade? Com tal pensamento, qual seria o coração bastante perverso para recalcar e repelir esse sentimento divino? Qual seria o filho suficientemente mau para se rebelar contra a doce carícia da caridade? Vamos seguir mais um pouquinho. Não ouso falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Mas penso que a obra que iniciei é uma daquelas que devem contribuir muito para aliviar os vossos semelhantes. Com frequência, vejo espíritos que pedem a missão de continuar a minha obra. Vejo minhas suaves e queridas irmãs em seu piedoso e divino ministério. Vejo-as praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria proporcionada por essa existência de devotamento e de sacrifícios. É para mim grande felicidade ver quanto seu caráter é honrado, quanto sua missão é apreciada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar ampliando a obra de propagação da caridade, e encontrareis a recompensa dessa virtude pelo seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, já na presente existência. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, conforme os preceitos do Cristo. Assim seja. Muito bem. Vamos comentar um pouquinho esse trecho aí, que é o final da nossa mensagem aqui, né, de São Vicente de Paula. Começa aqui nesse trecho que nós estamos iniciando hoje, ele vai falar aqui da caridade ser a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das outras virtudes. Então, nós falamos semana passada, né, que ele trouxe para nós esse texto colocando antagonismos. Né? Então, ele trazia uma situação no extremo e a outra no outro. Por vários pontos a gente falou
disso semana passada. E aqui ele não está falando do egoísmo, mas como ele coloca a caridade numa ponta, a gente acaba sendo levado a pensar no egoísmo na outra ponta. Né? O egoísmo como origem de todos os nossos vícios, de todas as nossas más inclinações, está o egoísmo por trás. E a caridade, na verdade, ela é a antítese, ela é o contrário justamente do egoísmo. Porque se o egoísmo eu quero tudo para mim, no caso da caridade eu estou cedendo, né? ou de mim ou do que eu tenho. E aí, então ele vai embasar isso aqui nessa situação do egoísmo ser a raiz de todos os vícios e da caridade ser a raiz de todas as virtudes. É interessante, né? Fora da caridade não há salvação, esse é um lema que a gente usa muito aqui na doutrina espírita. Né? Essa caridade, ele propõe aqui essa caridade como a base, né? Como a base, como aquela preparação para o exercício, aquela mola propulsora para todas as virtudes. Gostei bastante aqui dessa frase inicial dele aqui. E aí ele avança falando, né? Quando nós demos, sem perguntar se a miséria do outro é fingida ou não. Aí a gente está exercendo a verdadeira caridade. Porque muitas vezes a gente acaba medindo, na hora que a gente vai fazer a caridade, se o outro é merecedor ou não. Quando a gente faz essa medição, do jeito que ele vem propondo aqui, pelo menos eu entendo, que ele está chamando a atenção da gente que esse nosso impulso por fazer a caridade, ele acaba sendo um impulso que ainda está trazendo o egoísmo, né? Então, quer dizer, eu estou dando, mas se ele não merecer, né? Se ele não merecer, isso não é bom para mim. Se ele não merecer, isso não é uma coisa que eu gostaria de fazer. Então eu estou medindo a situação dele ali. É o que ele propõe, que a gente justamente não faça, que a gente não meça se o outro precisa ou não precisa. Né, que a gente possa fazer isso daí e deixar a justiça nas mãos de Deus. Se ele está pedindo e se ele não é merecedor dessa caridade, seja ela de que forma for, isso não é um problema nosso, que estamos fazendo a caridade. É um problema dele com a consciência dele e dele com Deus. Então, é uma proposta interessante e é uma proposta difícil, não é? A gente pode imaginar que ela é uma proposta fácil, mas não é. Porque a gente está aqui no meio das nossas lutas e às vezes você vem alguém te pedindo alguma coisa e a gente acaba medindo. Será que ele precisa disso que ele está me pedindo mesmo? Então não é uma proposta fácil que ele está fazendo aqui para nós. E nem acho que ele está imaginando que é uma proposta que nós, na nossa condição, vamos poder cumprir na íntegra, né, amanhã cedo. É uma coisa que é colocada para que a gente possa desenvolver ao longo do nosso processo evolutivo aqui. Porque ela é complexa. Ela é complexa porque você olha e fala assim, às vezes eu estou tirando do meu, estou tirando dos meus, eu estou com um sacrifício pessoal que eu consegui isso, seja o meu tempo, seja algum recurso que eu esteja fazendo, doando, né? E aí a pessoa não é merecedora disso, eu já conheço ela, né? Já aprontou outras vezes, faz isso sempre. Então a proposta que ele está dizendo, olha, a verdadeira caridade é quando a gente não se importa com isso. Né? Deixa isso aí por conta dele ali. Deixa que ele vai acertar isso aí a cargo do Criador ali. Então, aí ele volta a falar, quando você praticar a caridade só pelo prazer que ela proporciona, sem questionar sua utilidade, então sereis os filhos de Deus que o Pai chamará para si. Então, ele vai aprofundando nisso, a praticar a caridade pelo prazer que ela proporciona. Lembra que lá, a semana passada, a gente ainda lembrou do Maurício Crispim, um dia que ele falou que se a gente fosse inteligente, a gente era caridoso, por egoísmo, né? Porque os benefícios são muitos. Ele vai falar para nós lá até dos benefícios físicos que a gente tem quando a gente pratica a caridade. Então aqui ele volta a dizer isso, né? Só pelo prazer que ela proporciona. Né? Esse prazer espiritual, esse prazer físico de você doar, de você dar, de você estar sendo útil. E aí ele vai avançar um pouco mais nessa conversa aqui. Ele vai, logo na ponta ali, ele fala, na próxima, né, no próximo parágrafo, ele vai dizer, a caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos. Então, ele reforça, né, que a caridade é essa âncora, é essa base que vai, a partir dela vão ser colocadas as outras virtudes. E aí ele justifica o porquê que ele está insistindo tanto nisso. Né? Ele vai dizer, é a mais pura emanação do próprio Criador. E ele continua, é a sua própria virtude que ele dá às criaturas. Então, se a gente para pensar sobre essa frase, e a gente vai ver que o ato da criação é um ato de caridade.
nós somos frutos da caridade de Deus, né, para com aqueles seres que ele cria e que ele dá todas as ferramentas para que a gente possa evoluir. Então, o fato de nós sermos criados, pelo menos eu entendi aqui que ele está colocando dessa forma, né, é essa própria virtude do próprio Criador. Por isso que ele exalta tanto a questão da caridade aqui nesse trecho. E ele fala do desinteresse pelo resultado. Então, são duas coisas, né, que ele coloca para nós aqui. A caridade, ela é a própria representação da emanação divina, da criação. Você não fazer essa caridade medindo se o sujeito que está recebendo a caridade precisa ou não, se ele é fingido ou não, e você fazer a caridade com total desinteresse. E são coisas diferentes. Uma coisa é eu medir quem está recebendo, se ele merece ou não, e a outra coisa é até eu fazer uma caridade porque eu quero essa virtude ou esse benefício para mim. Então avança. A caridade, onde ele quer chegar? Ele quer chegar naquela situação onde a gente vai fazer a caridade naturalmente. A gente vai fazer a caridade do mesmo jeito que a gente respira. Né? A gente não pensa assim, agora eu vou respirar. Eu vou inspirar, eu vou respirar. Você não pensa, você só respira. Né? Então, a proposta é que esse sentimento de caridade esteja em nós da mesma forma como nós respiramos, que ele seja natural. Né? E aí a gente nós citamos Francisco de Assis, né? Que ele foi desenvolvendo a caridade ao longo do processo de conversão dele. E aí que ele vai trazendo essas fórmulas, ele vai trazendo para nós aqui, né, que você tem que fazer sem olhar se ele precisa ou não, você tem que fazer sem esperar nada que vai ser benéfico para você, você tem que fazer mirando nessa questão da emanação do Criador, imaginando que tudo no processo de criação é um processo de caridade, é um processo de alguma forma de doação. Ele vai preparando esse terreno aqui, né, para poder fechar essa mensagem que ele está trazendo aqui. Aí ele fala um pouco da obra dele, da obra de Vicente de Paula, da ordem que foi criada a partir do trabalho dele, né, e ele fecha ali falando que o resultado que a gente tem a partir do processo de viver dentro dessa condição de fazer essa caridade plena, fazer essa caridade desinteressada, ele já está presente, o resultado, na própria existência. Nós não precisamos de esperar a existência posterior. Isso é bacana, porque muitas vezes, quando a gente, voltando lá para o século XIX, onde a igreja era muito forte, tinha acabado, a questão da Idade Média ainda estava muito em evidência, tinha muito essa questão de uma troca, né? Você vai fazer alguma coisa para conquistar um espaço lá no plano espiritual, no céu, né, no caso ali, eles colocavam. E o que ele traz aqui? Ele começa lá já falando para nós dos benefícios até físicos que a gente tem desse processo de caridade, e aqui ele reforça, falando que é um processo tão benéfico, tão, digamos, viável na economia do espírito, né, que você já recebe nessa existência mesmo, você não vai precisar esperar. Então é legal porque ele não está fazendo uma proposta aqui, como eram muitas das propostas religiosas da época, em que você tinha que fazer um sacrifício para colher os frutos somente no céu. É só depois de morto. Né? E é claro que a gente sabe, né? Jesus mesmo, quando ele falava, meu reino não é desse mundo, aquilo que a gente está fazendo é para a verdadeira vida, mas aqui ele traz uma coisa com cores mais fortes. Ó, você vai ver que se você fizer isso, você já vai ter o benefício aqui e agora. Né? E esse benefício qual é? É o benefício da gente começar a mudar a nossa matriz de comportamento. E aí você muda tudo. Aquilo que é externo passa a não ter tanta influência em você. Né? Você vai sentindo essas emanações positivas de doar e, obviamente, você vai atrair a espiritualidade para perto de você com emanações fluídicas muito mais sutis, muito mais revigorantes do que você tinha anteriormente, antes de ter essa prática. Então, achei a proposta dele uma proposta muito realista. Né, e chamando mesmo para isso, não esperando uma recompensa lá no futuro. Né, e, na verdade, é a transformação. Né, ele propõe essa transformação aqui. Né, então, eu gostei muito desse finalzinho aqui. O que é que vocês acham? Diz para mim aí. Um de cada vez. Ô, Mário, eu lembrei você foi falando, né, fazendo essas reflexões, eu lembrei eu já tinha visto, né, alguns estudos, eu até procurei aqui, que indicam, por exemplo,
que a depressão, é claro, é uma doença, tem que ser tratada, e tem todo, né, toda uma complexidade aí que envolve a questão, mas existem investigadores de uma universidade de Exeter, no Reino Unido, que revisaram 40 estudos feitos ao longo de 20 anos, e o trabalho voluntário melhora a saúde mental e reduz a depressão, conferindo bem-estar. Então, quando você falou dos efeitos físicos da caridade, eu me recordei disso, né? Às vezes a gente esquece que talvez, quando a gente pensa na caridade, às vezes como espírita, como a caridade moral, né? Numa outra, não só a caridade material, né? A gente valoriza talvez mais esse esforço, né? No nosso aprimoramento moral. Mas a caridade material, essa do voluntariado, que envolve especialmente, ela também é um exercício, é um primeiro passo, né? É um exercício para aqueles que conseguem, é claro, né? Nem todos vão conseguir dar passos como esses, mas eu acho que é um exemplo desse bem-estar físico que é alcançado com a caridade. Esse primeiro passinho que é dado faz, eu acho que desperta, né, um sentimento muito bem-estar, né, e um sentimento de você ser capaz de produzir algo bom para o outro, né? Então, como é importante a gente compreender isso, que às vezes a gente começa nessa troca, para depois evoluir para uma outra, né, um outro nível de caridade, não sei se a gente poderia dizer assim, mas pensando muito nisso, que a gente deveria talvez incentivar essa prática desde muito cedo nas escolas, né, as crianças, para que a gente plante essa sementinha boa, né, de voluntariado e tantas outras, né, atividades, claro, mas como isso pode ser plantado muito cedo, né, esse recurso, né, essa experimentação de caridade, eu acho que tinha que começar muito cedo dentro de casa, né, com pequenas coisas. É só uma reflexão. É uma excelente reflexão, né? Você chamou atenção aí para esse exercício, né, Soraya? Inclusive, você vinculou ali com a questão de saúde mental e tudo mais. Ele mostrou para nós lá desses benefícios até físicos. E a gente vê o tempo inteiro pessoas que chegam na casa espírita, às vezes, com desequilíbrio, com um processo de depressão, ansiedade ou qualquer outro desequilíbrio, ou obsessão, o que seja, e normalmente ela vai em busca de algum trabalho ali, né? Então ela vai, começa a trabalhar e aí ela começa a receber, porque ela começa a se sentir melhor. Então ela está fazendo uma troca, né? Ela está trocando. Primeiro que ela foi para lá porque ela estava sofrendo. Será que se ela não tivesse sofrendo, ela teria ido? Né? Não estou fazendo julgamento de ninguém, não. É para isso que serve a dor, né? A dor tem que nos motivar, nos impulsionar, senão ela não serve para nada. Só para sofrer. Deus não ia colocar a dor no nosso caminho só porque para se divertir. Né? Ela tem um objetivo, que é nos impulsionar a mudança, porque só sofrer também não melhora ninguém. Mas aí a pessoa, pela dor, ela se aproxima dali, ela começa a trabalhar, ela começa a melhorar, né? E aí ela vai fazendo esse exercício. E não é todo mundo, é óbvio, né? Mas uma boa parte dessas pessoas acaba se adaptando a esse exercício e tornando ele automático. E depois, mesmo que ela já passou aquele processo de dor dela, mas ela não está fazendo mais aquilo com a troca, né? Não é o que você está propondo aí. É um exercício para você começar a sentir esses benefícios. E é uma coisa natural. Olha o que ele colocou para nós ali, que é uma emanação divina. Então, é quase que uma reprodução da criação divina, da bondade divina para conosco. Então, a gente está reproduzindo, numa ínfima porçãozinha aqui, a gente está reproduzindo, né, o processo do Criador, a bondade do Criador, né, que nos dá tanto e nos cobra tão pouco. Né? Aliás, não nos cobra quase nada, deixa a gente resolver o que a gente vai fazer. Então, esse exercício, né, Soraya, como você coloca aí, ele é um treino, né? Então, a gente já citou várias vezes aqui, para eu correr uma maratona que dá 42 quilômetros, não basta eu querer correr. Eu tenho que treinar, tenho que começar andando, depois eu vou começar a correr 1 quilômetro, depois 2, depois 5, depois 10. Quando eu vejo, eu me tornei um corredor. Em 2 anos, 3 anos, não sei quanto, cada um tem seu ritmo, né? E no caso da caridade aqui não é diferente. A gente fica pensativo, porque eu conversava com a Marlene, acho que foi nas nossas conversas aí antes de começar, o pessoal vai chegando, a gente vai trocando umas ideias, e a gente estava falando
da dificuldade que nós estamos tendo nas casas espíritas para arrebanhar de novo os trabalhadores, em todas as esferas. Né? Eu comentava com a Marlene que o Chico Cruz tinha comentado comigo lá do Allan Kardec, a Marlene acho que falou do Luz e Amor também, que tinha os grupos que estavam pequenos, as pessoas, né, estavam meio ali, né, é quase que como se tivessem desacostumado, né? E no Pestalozzi a Marleninha também citou que está tendo ali uma dificuldade de arrebanhar a turma novamente. Então, a gente está vivendo um processo, novamente, sem julgamento nenhum, a gente está avaliando todos, inclusive nós mesmos. A gente está vivendo um processo hoje de muito egocentrismo. É natural, né? Então, quando você propõe, Soraya, um exercício, né? A proposta desse exercício lá desde pequeno, ela é fundamental. Em algum momento, nós, enquanto sociedade, vamos ter que motivar isso. Porque as pessoas estão cada dia mais egocêntricas, cada dia mais fechadas, cada dia mais pensando em si, e é o contrário do que a gente está vendo aqui. Eu tenho dia que eu penso, eu falo assim, os espíritas, eles leem muito, eles estudam muito, mas às vezes a gente aprende muito pouco. Quase... Lembra que na semana passada, o mesmo Vicente Paulo falou aqui do Evangelho transformado em letra morta? Às vezes a gente transforma a própria doutrina em letra morta. Né? Por quê? Porque a gente está lendo, é isso aqui, e a gente não se predispõe a dar esse passo para o exercício. A gente fica aqui no nosso, não, eu estou lendo, parece que eu estou lendo algo que foi escrito para alguém, e não para mim. Por isso que ele fala para nós lá, que nós falamos semana passada, para a gente ler o Evangelho com interesse pessoal. Não adianta eu ler o Evangelho pelo que está escrito ali, ele vai virar letra morta. Eu não posso ler o Evangelho, ou ler a obra espírita, né, que a gente está fazendo aqui hoje, simplesmente para entender o texto. O que ele propõe é que a gente faça olhando para nós. O que ele está falando ali e o que eu posso fazer em mim para melhorar ou para solidificar aquilo que ele está propondo ali. Né? Então, é importantíssimo isso que você falou, de nós, enquanto sociedade, fomentar esse processo. Não precisa nem ser a caridade dentro de uma doutrina, como a gente está falando aqui, mas a caridade, o civismo, né? Aquela questão de você doar um pouco para o outro. Né? A gente vê situações, por exemplo, o Pestalozzi. O Pestalozzi sempre teve isso enraizado nele. Mas se você sai dessas instituições, o que você vê não é isso. É uma prática competitiva, é uma prática egóica, é uma prática que eu tenho que ser o melhor. Né? Então, não é uma prática que convida a uma questão social mais agrupada que favorece esse doar. Né? Cada dia mais competitivo, cada dia eu tenho que ter mais like, cada dia eu tenho que estar do topo, cada dia eu tenho que ser... Né? Então, quer dizer, é o contrário, né? É o contrário. Ah, está piorando? Não, não está piorando, é só um desgarramento, é só um pequeno desvio de caminho. A sociedade já fez isso, a humanidade já fez isso um monte de vezes. Né? Se a gente olhar, várias vezes aconteceu isso. Então a gente vem caminhando, aí de repente a gente descola um pouquinho do caminho, faz algumas experiências, elas não dão certo e a gente volta. Por que fala volta? Volta porque o nosso caminho natural é esse. Nós podemos dar a volta que a gente quiser, né? Mas ele coloca para nós aqui. Né? O processo de caridade é uma emanação da divindade. Nós não vamos ser diferente disso, porque o nosso interior, o nosso germe, a nossa criação foi feita para isso. Né? Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós, em algum momento, nós vamos voltar para essa matriz nossa, né, que é a da bondade divina. Só que Deus, na sua infinita bondade e caridade, deixa a gente bater a cabeça. Né? Vai lá, faz o seu jeito, experimenta. Né? Então, eu acho que como sociedade, a gente imaginava que o Covid vai melhorar muito, mas assim, a gente percebe que está ficando mais difícil, né, Marlene? Melhora fácil assim, não, né, Mário? Melhora fácil assim, não, né? Não melhora, não melhora. Umas coisinhas a respeito do que a Soraya colocou. O Mário deve saber melhor do que eu isso. A respeito dessa proposta que você falou, né? Muitas instituições hoje, muitas indústrias, firmas, na hora de entrevistar um candidato a colocar no cargo, eles perguntam se faz algum trabalho voluntário. E eles são preferidos àqueles que não fazem.
porque já foi mesmo comprovado que as pessoas que fazem trabalho voluntário, elas são mais dispostas, mais disponíveis, têm assim, uma capacidade de interlocução com o próximo melhor. Outra coisa, já que você está falando do Pestalozzi, eu tenho que puxar a brasa aqui. O Pestalozzi faz esse exercício com os alunos, desde os menores até os maiores. Com os maiores tem um projeto mais assintoso, assim. E eu já vi depoimentos de alunos, assim, que eles falam, né, o quanto isso é importante para eles. Foi importante esse aprendizado, sabe? Fica na parte teórica e na parte prática também. Agora, sobre isso, né, Mário, que você falou, do retorno, tudo. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou pelo Zap. Você vê, eu tenho uma netinha que ela não toma passe. Não tomou nenhum passe, porque nasceu na pandemia e ela precisa tomar passe, Marlene. Onde que tem passe? Aí eu falei. Mas eu fiquei pensando, eu falei, que interessante. Essa pessoa é espírita, ela é uma trabalhadora, pressupõe que conhece a doutrina em estudo, e o que ela fez até hoje que ela não deu passe na meta? Exato. Entendeu? Precisa ir a uma casa espírita? Fiquei reflexionando sobre isso, né? Porque o pessoal quer o passe. O que tem de gente perguntando de passe não está escrito. Mas aí você apresenta a proposta do trabalho, do estudo, aí já vem, isso, aquilo, ficam os questionamentos, né? Então é isso que eu tenho pensado muito, né? Que a gente vai ouvindo, você vai falando, olha que interessante. Não estou fazendo processo de julgamento, não. É uma análise para a gente também poder caminhar, né? Isso aí. Marlene, igual eu tenho uma irmã que ela mora em São Paulo, ela fala que é espírita. Ela não toma vacina, não vacinou ninguém da família. Aí começou o centro lá, que ela frequenta, ela não pode frequentar porque ela não tomou vacina, não entra. Aí você imagina bem uma coisa dessa. Ela não era para ter tomado essa vacina, né? Mas eu acho que a vacina não adianta. Essa da gripe, uma vez ela falou, Deus me livre, tomei essa vacina da gripe. Eu não, essa vacina tira da pessoa doente. Eu não tomo de jeito nenhum, nem dá nas filhas. Nós temos 2 médicos aqui, é mais ou menos assim, né, Luciane? Mas é por isso que faz bem. Ignorância é o mal, né? O mal. E o marido da minha sobrinha precisou viajar, foi barrado. Sabe o que ela fez? Foi lá, comprou, falou que não podia tomar vacina, pagou R$800 para poder sair e viajar. Já pensou uma coisa dessa? O bom aí, dona Nora, o bom aí é a gente comprovar o exercício do livre-arbítrio, né? É uma questão de livre-arbítrio. Meu filho não concorda, não. Ele fica muito bravo porque ele fala que é uma questão de saúde pública. Então, não deveria ter livre-arbítrio aí, porque você pode comprometer outras pessoas. Mas é o que Deus faz com a gente, né? Deus permite que a gente não tome as nossas vacinas. A gente não vai exercitar o lado espiritual, tudo. Nós não estamos tomando vacina, né? A Marlene citou a questão do passe aí, e é muito comum, né? Tem as pessoas que são os papapasses, né? Que ele quer ir tomar passe, mas é um ciclo vicioso. Não estamos fazendo julgamento de valor de ninguém, em absoluto, né? Mas assim, fica difícil de você melhorar esperando que isso venha só de fora, né? É por isso que aqui chama tanto a gente para o trabalho, para a caridade, né? Porque a caridade é algo que eu vou fazer. Eu não vou esperar alguém fazer para mim. Não dá para eu pagar alguém para fazer caridade para mim. Ou vai lá, faz caridade para mim e eu ser beneficiado. Eu posso até ser, porque se eu tirar o cara da inércia dele e mandar fazer, fui eu que fiz, né? Eu fiz uma caridade, mas para com o primeiro, eu pus ele para trabalhar. A minha caridade é com esse, não é com quem recebeu, né? Mas é essa questão do livre-arbítrio e o entendimento, né? Se a pessoa ela entender a doutrina espírita mesmo, ela vai acabar fazendo essa questão. Se a minha netinha nunca tomou um passe, eu sei os mecanismos do passe, eu dou o passe nela, porque o passe eu não preciso ser, não tem nenhum diploma para passe, né?
tem nenhum diploma. Kardec detalha todo o processo, né? Então, quer dizer, é fácil fazer. Mas o difícil é a gente tirar o pé. Difícil é a gente tirar o pé para dar o primeiro passo. Uma pontuação sobre a fala da Marlene, lá no começo que ela falou do Pestalozzi, Marlene, você fala assim, tem alunos que falam o quanto foi bom. Esses aí são os que se expressam. E tem alunos que não sabem o quanto foi bom, mas essa semente está lá plantada nele. E ela vai brotar hoje, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 1000 anos. Mas foi uma semente que foi plantada lá no espírito dele e em algum momento essa semente começa a germinar. Né? Eu acho que talvez esse seja até o mais importante, é você plantar lá no terreno árido, lá naquele terreno que ela vai ficar dormindo ali, mas ela está lá. Porque, veja, se eu estou num deserto e chove no deserto, não nasce nada. Não nasce nada, não tem semente nenhuma, não tem nada ali. Se eu jogo a semente ali, ele fica. A gente vê muito isso no cerrado aqui. Né? O cerrado, às vezes, você vê lá um negócio, fica uma seca danada, aquilo fica tudo... Você fala, tá morto, não tem nada aqui. 2 chuvas já começa a brotar tudo. Por quê? Porque tem semente lá embaixo. Se a gente não colocar essa semente, ela nunca vai ter nada para germinar ali. Então, acho muito legal essas iniciativas, que você falou do Pestalozzi, eu sei porque eu vivi lá e meus 3 filhos foram criados lá, né, desde bebês até a hora que saíram da escola, e a gente sempre percebe essa vocação, né, em trazer isso sem uma capa doutrinária, sem uma questão religiosa qualquer, não. É uma questão cívica, uma questão de humanismo, né? É você ser um ser humano. Tem várias instituições que fazem isso. A gente está falando do Pestalozzi, porque é que está próxima de nós aqui. Mas essa questão da semente, quando você falava, me chamou a atenção. Né? Porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Lucas, o Saulo e o João. O Lucas já nasceu pronto com essa semente, já provavelmente foi plantada em outras situações. Né? O João é mais propenso, que é o mais novinho, a esse tipo de movimento. O Saulo é um pouquinho mais refratário. Mas o coração dele, ele tem as atitudes que demonstram que essa semente está germinando. Ele só não expressa. Ele talvez não expresse porque ele quer fazer o tipo e tal, mas lá no fundo, todas as atitudes dele mostram que ele foi bem, que essa semente foi bem plantada ali. Então, eu só faço essa lembrança dos que não falam, né? Que está lá, a semente está lá, e é maravilhoso ver isso. É isso mesmo, Mário. Só mais uma coisa que eu ouvi hoje também, né? Aí eu disse, às vezes, até ouvi essa prosa hoje, mas não prestou atenção. Tem uma aluninha que ela estava enforcando a aula de evangelização, porque quando é até o 9º ano, se o pai fala que é para ir, é para ir. Depois não, o menino escolhe, né? Ele pode entrar ou não, ninguém fica vigiando. Aí a menininha enforcou um dia, enforcou o outro, e o pai ficou sabendo e deu uma dura. E a pessoa contando, né? Que o pai falou isso, e que se você não entrar... E eu fiquei escutando aquilo, eu falei, não é que o mundo gira mesmo? Porque esse mesmo pai foi meu aluno. E ele danado igual a filha hoje. Exato. Aí eu falei, nossa, olha que interessante. Quer dizer, ele sabe que é bom, né? E a mãe dele fez a mesma coisa com ele. Agora, então eu fiquei escutando, e agora você falou exatamente isso, né? A gente tem que ter paciência, porque a semente está lá. E a hora que a pessoa está na vida adulta, e ela mostra, né? Interessante isso. Eu acho que a escola ela é um espaço para esse exercício de caridade valiosíssimo. E eu percebo, assim, quando eu tive alguns problemas há uns anos atrás, e aí eu procurei um amigo, assim, o que eu posso fazer, né, para sensibilizar mais os alunos. Parece que a gente não conseguia tocar o coração. E essa pessoa falou assim para mim, Soraya, põe em contato com a realidade. Leva para fora dos muros, né? E quando a gente começou a fazer isso de uma maneira mais intensa e articulada, não tem retorno. É um negócio, assim, transformador. Eles se transformam, porque eles vão conhecer os cenários da vida, que muitas vezes eles não conhecem ali nas paredes da escola, da casa, eles estão muito protegidos, né? Então, quando você faz isso, e esse movimento, ele é um movimento de exercício de caridade, que acaba acontecendo
durante a formação. Então, isso é possível em qualquer etapa da formação, né? Eu acho que isso é fantástico. Eu só queria voltar numa questão da vacina, que a dona Honória trouxe. A vacina é uma pactuação de caridade coletiva. É uma pactuação coletiva. Eu faço por amor ao próximo, por amor àqueles que são suscetíveis, por aqueles que não têm acesso. Então, ele é um amor que, quando a gente tem oportunidade, né? Pena quem não viveu essa experiência, porque quando a vacina chegou, né, e tantas outras, eu sou a pessoa que mais vacina na face da Terra, que eu adoro, mas porque sempre houve essa compreensão, né, do bem coletivo. Esse é um grande exercício de caridade e que a gente tem irmãos ainda que não compreenderam, né? Mas que eu lembro de um aluno que quando me viu aderindo à vacina, porque ele estava muito resistente, e ele falou que viu uma foto que a gente postou nos stories, alguma coisa. Ele me chamou, ele falou assim, professora, quando eu vi a senhora tomando a vacina, aquilo tocou meu coração. Eu entendi que aquilo era importante. Então, aí eu sentei com ele e quis entender, e aí eu falei para ele, o ato de amor que é você tomar vacina, né, de amor do coletivo mesmo. E ele foi todo feliz, depois me trouxe lá a carteirinha, todo feliz que ele tinha tomado. Então, são exercícios, oportunidades que eu acho que Deus coloca para a gente de viver a coletividade, né? Não só essa, mas existem outras, né? A vacina é uma delas, mas existem outras pactuações coletivas que são exercícios que a gente faz ao longo da vida. Devagarzinho a gente aprende, né? Tá lá, né, nas leis morais, né, a lei de sociedade. A gente vive em sociedade, eu não posso pensar só em mim. Isso que a gente falou lá atrás, né? A gente que acaba criando um mundo muito competitivo e que não importa o outro, não importa aquele que não pode tomar a vacina porque tem uma doença, né, alguma coisa, não importa aquele que não teve acesso ainda, não importa aquele que não está totalmente imunizado, importa o que eu penso, né? Importa o que eu penso. Então essa é que é a nossa dificuldade, né? Assim, foi muito emocionante quando surgiu a vacina, né, gente? Puta, acho que a gente estava todo mundo muito sufocado, aquela situação complexa, e quando começou a vacinar, e quem não quis vacinar, ok, mas, sinceramente, ontem um amigo que não vacinou, tinham dois até, a gente estava no grupo, 2 amigos que não vacinaram, falando, sabem que eu vacinei, falou, você já tomou a terceira dose? Eu já tomei, né, até por conta do hospital, e aí eu falei, já tomei. Ele falou, e se sair a quarta? Eu falei, eu tomo a quarta, tomo a quinta, inclusive semana que vem eu vou tomar a da gripe também, que eu tomo há muitos anos, né? Então, é de cada um, né? Mas eu entendo como é essa situação coletiva, né? Porque eu não tomo a vacina da gripe, eu pego uma gripe com uma variante mais forte, eu levo para minha mãe que tem 90 anos e eu mato minha mãe antes da hora, sabe? Eu posso ter físico para segurar, eu acho que eu tenho, né? Mas é um ato de caridade, né? Mas é o livre-arbítrio, né? Eunice, você queria falar alguma coisa, querido? Deixa eu te falar. Essa vacina, Fechou, a espiritualidade não ajudou nessa vacina. Eu acho que eles deviam compreender, né? Que eles estavam ajudando, não estava? Dona Honória, a espiritualidade sempre nos ajuda nas nossas tarefas científicas de desenvolvimento, sempre nos ajuda, né? Mas aí é de cada um, né? Acho que não cabe muito a nós aqui ficar fazendo julgamento de quem decide por A ou por B, né? Mas a pontuação de que é um ato coletivo, esse sim, né? Esse não dá para a gente se furtar ele. Aliás, essa é a tremenda vantagem. Tanto que se falam assim, por que vacina as crianças? A vacina as crianças porque elas levam para casa, por isso que vacina. E vai levar para aquela pessoa que não tomou e que não pode tomar por alguma razão, né? Então... a Maria Rita, minha neta, está com 11 anos, ela falou que não vai tomar, porque a mãe dela tomou a segunda, não quis tomar a terceira, e meu filho tomou a primeira e não quis tomar mais. Aí ela falou que não vai tomar também, mas eles falam que se ela pegar, ela leva para os pais, não leva. Mas Deus vai ajudar, que vai dar tudo certo, e mesmo ela não vacinando, nós vamos sair desse buraco. Dona Anice, vai falar alguma coisa? Ô, Mário, vocês estão me ouvindo? Porque está tão ruim na internet. Estamos ouvindo. Eu estava pensando no que a Soraya falou, mesmo em termos da caridade material, desse exercício com as crianças. O meu netinho, antes de começar a pandemia, fez festa de aniversário e ganhou tanto presente, mas tanto.
Aí passou, eu falei, Felipe, por que você não tira um pouco desses presentes e dá para alguém? Tem tanta criança que não tem nenhum. Vamos fazer isso? Ele falou assim, não, vovó, é tudo que eu ganhei, é meu. Eu falei assim, é seu, mas tem uns que não tem nada. Aí, com muito custo, ele tirou bastante. Aí eu falei assim, para quem nós vamos dar? Eu falei, nós vamos levar numa creche. Você sabe o que é creche? Onde as crianças ficam, porque a mamãe precisa trabalhar. Aí levamos até na Maria da Cruz, que eu trabalhei muitos anos lá, falei, vou levar lá. E ele, a hora que viu a alegria das crianças recebendo brinquedos, gente, eu acho que foi a maior lição de vida para ele. Agora, esse ano, por exemplo, o aniversário dele foi a semana passada. A mãe dele não tinha feito nada nesses 2 anos por conta da pandemia, né? E agora ela fez o aniversário para a família. Assim que ele ganhou os presentes, ele falava assim, vovó, esse aqui eu vou dar. Esse aqui não está para a minha idade mais, não. E foi separando. Hoje ele trouxe para minha casa e falou para minha faxineira, Zani, você vai levar para aquele menininho que você falou que não tem nada. Quer dizer, ele já foi um ato dele. A mãe dele ficou até emocionada. Falou, olha só, falei nada para ele nisso. Ele pegou os brinquedos e, como é minha faxineira, ele deu um tempo atrás para ela levar para a roça, ele já trouxe para ela. Ela falou assim, eu vou tirar uma foto desse menininho que ele quer te conhecer, Felipe. Vou levar uma foto sua para ele. Posso tirar? Ele falou, pode. E vou trazer a dele para você brincando com os seus brinquedos. Quer dizer, agora já foi uma coisa dele. Claro que ele não dá tudo, que ele escolhe, mas ele já está tendo espontaneidade de dar. Isso eu acho muito importante, né? E a pequenininha falou hoje, já tem 2 aninhos, falou assim, Nana dá também. Nana dá também. Falei, aí, ó. Então... Tá vendo? É o exercício, né, Eunice? É a prática do que a gente está estudando aqui. Não é letra morta, né? Não é letra morta. Você vai lá e planta essa sementinha no menino. No primeiro ano ele deu, é óbvio que ninguém gosta, é meu, é nosso, é da gente. Eu não quero dar o que é meu. Em primeira instância eu não vou dar nada que é meu. Né? E aí você dá e você percebe que, poxa, eles não tinham. E como foi gostoso. E aí ele já tem iniciativa da segunda vez. É esse exercício que a gente está falando. É isso que tem que ser mais exercitado dentro das nossas casas e exercitado socialmente também, né? Porque a gente colhe esse benefício. Depois você quer dar porque você não sabe mais nem por quê. Porque às vezes a pessoa pergunta, por que você faz isso? Eu não consigo explicar por que eu faço. Eu só vou lá e faço. Né? E faço tão pouco, mas faço. Por conta disso. É um impulso tão forte, né? E acho que ele nos aproxima do Criador de uma tal maneira que você simplesmente faz. A gente falou de Paulo aqui, né? Não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Olha a distância que a gente está, né? De poder usar uma frase desse tipo, né? Mas é assim, é devagarzinho, né? Ele também não começou no primeiro dia fazendo isso. Ele levou 50 anos para chegar nessa conclusão genuína de que a vida dele não era dele mais, era do Cristo. Então, nós estamos engatinhando. Mas só de saber que está lá na frente já está maravilhoso, né? Vamos ler mais um tiquinho aí, Marcelo? Vamos ler mais. Então, vamos. Agora, Kardec entra com um diálogo com São Vicente para poder tirar algumas dúvidas com relação a esse texto aí tão profundo, né? Então, vamos lá. Soraya, está vendo? Não, né? Eu acho que não, né? Não compartilhei, como você vai ver. Foi mal. Nem ela, nem ninguém, viu, Márcia? Então. Agora eu fiquei mais tranquila. Agora vai, ó. Vamos lá. Então, vamos lá. Agradecemos a São Vicente de Paulo a bela e boa comunicação que teve a bondade de nos dar. Gostaria que fosse proveitosa a todos. Poderias permitir-nos algumas perguntas complementares a respeito do que acabaste de dizer? Certamente, pois o meu objetivo é esclarecer-vos. Perguntai o que quiserdes. Primeira pergunta, então. A caridade pode ser compreendida de 2 maneiras. A esmola, propriamente dita, e o amor aos semelhantes. Quando nos dissestes que era necessário abrir o coração ao pedido do infeliz que nos estende a mão, sem lhe perguntar se sua miséria é fingida, não quisestes falar da caridade do ponto de vista da esmola? Sim, apenas nesse parágrafo. Marta, obrigada.
Tá ótimo. Segunda pergunta. Dissestes que deveríamos deixar a justiça de Deus à apreciação de falsa miséria. Entretanto, parece-nos que dar sem discernimento àqueles que não necessitam ou que poderiam ganhar a vida por um trabalho honesto é encorajar o vício e a preguiça. Se os preguiçosos achassem facilmente aberta a bolsa alheia, multiplicar-se-iam ao infinito, em prejuízo dos verdadeiramente necessitados. Podeis identificar os que podem trabalhar, e então a caridade vos obriga a tudo fazer para lhes proporcionar trabalho. Entretanto, também há pobres mentirosos, que sabem muito bem simular misérias que não padecem. Esses é que devem ser deixados à justiça de Deus. A terceira pergunta. Aquele que pode dar apenas 1 centavo e que pode escolher entre 2 infelizes que lhe pedem, tem o direito de inquirir qual deles é realmente necessitado ou deve dar sem exame ao que chega primeiro? Deve dar àquele que parece sofrer mais. Então aqui muda um pouco, né? Olha só, Kardec não aceitava qualquer coisa, né? Ele não engolia qualquer coisa sem dissecar. Ele tinha que apertar, era o papel dele. Ele era um positivista, ele era um homem racional, um cientista. Então, na dissertação, né, do espírito, o espírito não consegue fazer os detalhamentos necessários, porque senão ia virar um livro. Ele não queria escrever um livro, ele queria escrever uma mensagem, né? Então, ele vai lá e ele fala um parágrafo, que nós comentamos aqui, sobre a questão de você dar mesmo sabendo que aquela pessoa vai fazer mau uso. E aí Kardec vai explorar esse tema. Chama o espírito e fala, vem cá, explica para mim direito isso aqui, porque, né, tem alguns detalhes aí. E aí ele começa conversando ali, né, sobre a questão da caridade ser compreendida de 2 maneiras. Uma maneira é a caridade material, que é aquela que você vai lá e dá alguma coisa para a pessoa, e a outra caridade que é a do amor aos semelhantes. Então, isso quem faz essa distinção é Kardec, analisando o texto que ele havia escrito ali. Então, Kardec sempre fazia essa introdução para deixar claro o pensamento dele. Então, ele olha, pelo que nós entendemos aqui, a caridade tem essas 2 vertentes, ok? O espírito falou, ok. E aí ele vai falar, mas você falou nisso, nessa história de dar esmola, mesmo sabendo que a pessoa estava, poderia não usar bem aquilo, ou poderia não necessitar, ou poderia ser um preguiçoso. E aí ele fala, só naquele parágrafo. E aí começa a discorrer a respeito disso. Aí ele vai colocar ali, Kardec vai dizer para ele que se um indivíduo é preguiçoso, ele encontra uma bolsa aberta, uma bolsa alheia aberta, ele vai se aproveitar dela, né? Ele vai se aproveitar dessa bolsa e ele vai, ao se aproveitar dessa bolsa, tirar o recurso de outras pessoas. E aí, olha o que o Espírito fala, né, que você pode identificar aquele que pode trabalhar, né? E essa identificação obriga a você tudo fazer para proporcionar a ele trabalho e instrução. Então, olha só, ele não está nos convidando aqui a ser bobo das pessoas, a doar tudo o que você tem, né, para qualquer pessoa que aparece, principalmente se você conseguir identificar. Não é tão fácil assim. Porque se eu identifico que do lado de lá eu tenho um aproveitador e eu estou doando para ele, esse processo, por mais que eu faça desinteressado, ok, mas eu não estou tendo o discernimento necessário, né, para poder usar bem aquele recurso, aquele talento que está na minha mão. Então aqui o Espírito nos convida a fazer essa análise. É óbvio, lá na descrição dele não dava para ele detalhar isso, né? Mas aí, ele na sequência, ele vai chamar atenção para isso, né? Que você tem outras formas de fazer a caridade. Então eu identifiquei que o cidadão lá é um braço curto, né? Que é aquela pessoa... Vamos lá, já que a gente dá exemplos, e nós estamos no estudo aqui, a gente precisa dar exemplos, nós temos muitas vezes, dentro dos processos de assistência social no centro, falando do nosso mundo de novo, isso vale para qualquer lugar, aquelas pessoas que são hiperfrequentadoras, aquelas pessoas que muitas vezes você olha e fala, ele não dá um passo, ele poderia fazer, mas não faz, e muitos
não precisam daquele volume que recebem. Poderiam, às vezes, vou dar um exemplo, às vezes a pessoa poderia pegar uma cesta, ela pega uma aqui e uma do outro lado. Ela pega duas. Então ela está tirando de alguém. Se você identifica isso, o que o Espírito está nos convidando a fazer? É tua obrigação discernir e trabalhar para que essa pessoa possa ser instruída, né? E para que ela possa trabalhar, para que ela possa se desenvolver. Porque se eu mantenho essa situação ali ele escreveu que eu não tenho que preocupar com isso, isso é problema dele com Deus, ok. Mas se eu identifiquei isso e não me der ao trabalho de instruir, né, ou de tentar modificar aquela situação, eu não estou sendo negligente? Será que eu não estou falhando com a verdadeira caridade? Eu estou fomentando no indivíduo a preguiça, eu estou fomentando nele o egoísmo, eu estou fomentando nele o mau uso daquele recurso que é finito, né? Então, ele chama a gente para isso. Você tem que ter esse discernimento. E aí ele dá um exemplo... Pois não. Desculpa, eu vou só te interromper um pouquinho. Eu não esqueço uma lição que a Cláudia, sua Cláudia, nos deu uma vez, há muito tempo. Às vezes você nem se lembra. Em que cidade que ela trabalhou no começo da carreira? Barretos. Isso mesmo, em Barretos. Diz que certa feita alguém chegou para ela e disse assim, não, os espíritos só atrapalham, imagina. Diz que tinha um senhor que pedia cesta básica. E quando ele desencarnou, foram até a casa dele, porque era sozinho, não tinha ninguém. Gente, mas diz que só tinha muitas cestas básicas na casa dele, mas muitas. Claro que muitas apodrecendo, estragando, porque ele pegava em todos os lugares e ele pegava porque pegava, ele não precisava daquilo. E a Cláudia, né, quando ela trabalhava na assistência social, ela falou isso, eu nunca esqueci mais disso. Falei, então, realmente, a gente precisa de ter critérios, né? Porque tem pessoas que são assim mesmo, infelizmente, né? E a gente fazer por fazer, né? E isso tem coisa... Sabe o que acontece? Às vezes a gente tem preguiça de ler, por isso que ele falou para nós lá, você tem que ler para você tem que ler aquilo não como uma letra morta. Tem que mexer, tem que ser inquieto, igual Kardec era. Kardec não aceitava esse tipo de coisa. Peraí, mas eu não posso, no mundo real, entregar. Não é pelo fato de ou ser egoísta ou fazer julgamento daquela pessoa. Né? Ele estava preocupado com a finitude do recurso, em primeiro lugar, tanto que ele vai falar isso aqui nessa número 3 aqui, ele fala, se eu tenho uma moeda só, eu dou para quem? Eu dou desinteressadamente para o primeiro que chegar? Ele fala, não, você vai dar para o que precisa mais. Então você tem que ter o discernimento. Eu tenho que olhar para quem eu estou dando, que é o que a Cláudia colocou nessa instrução. Eu estou há 30 anos com a Cláudia, faz 30 anos que eu ouço isso. Ela é muito crítica com relação à assistência social cega. Por quê? Porque ela atrapalha a ponta de lá. Ela não ajuda quem precisa, porque o rol de quem precisa é muito maior do que o que a gente pode atender, e você, via de regra, você ajuda ela sendo cega, você cai ajudando aquelas pessoas que não precisam, e aí você também não dá a ele a oportunidade de evolução. Então aqui o Espírito nos coloca nos chama a atenção para isso. Caridade, então a caridade não é só a gente ceder. A caridade é você se incomodar. Né? A caridade, Eunice, é você ir lá para o seu netinho, ir lá e perder seu tempo, e discutir com ele, e correr o risco dele achar você uma xarope, uma chata, né? Porque você está fazendo ele dar os presentes, e você vai lá, você desgasta, você perde seu tempo, porque você está plantando. Não era mais fácil você falar, fica meu filho com seus brinquedos todos aí, que divertido e tal? Não, porque educar dá trabalho. É o que o Espírito fala que você tem que discernir, você vai se indispor às vezes com a pessoa, mas não é uma forma de caridade, né? Não é uma forma de caridade. Então, é muito interessante, porque se você ler só a primeira parte ali, você acha que não, eu tenho que dar tudo, né? Não funciona assim. Né? Não funciona assim. Porque às vezes o outro não precisa daquilo que ele está te pedindo, ele precisa de outra coisa. Não é fácil discernir, né? Não é fácil, mas tem pessoas que é evidente. Tem aquela pessoa que pede dinheiro o tempo inteiro para você, pede dinheiro o tempo inteiro. O Warren Buffett é o homem mais rico do mundo, hoje é o segundo ou terceiro. Ele acumulou dinheiro para caramba a vida inteira e depois doou tudo para caridade, para obras de caridade. Foram bilhões de reais. 20 bilhões de reais ele doou já para a caridade.
E aí o que acontece? Aí o que acontece? Ele falou que o pessoal vivia pedindo dinheiro para ele, imagine. Ele é o quinto homem mais rico do mundo hoje. O povo fazia fila para pedir dinheiro para ele, né? E ele, na verdade, ele não gasta nem com ele. Ele anda no mesmo carro, faz 50 anos, a mesma casa, é uma pessoa simples. Não sei se vocês conhecem esse homem, o velhinho. E aí ele falou que, em determinado momento da vida dele, ele escreveu uma carta padrão para entregar para as pessoas, explicando para elas o porquê que ele não poderia emprestar esse dinheiro, né? Veja só, ele doou 20 bilhões para a obra de caridade. Não dá para dizer que ele não é caridoso. O problema é que ele explicava na carta que ele emprestar aquele dinheiro para aquele indivíduo naquelas circunstâncias não o ia ajudar. Porque o que ele tinha que fazer era outras coisas. Então ele tinha que trabalhar, ele tinha que fazer. Então ele dava as instruções, porque ele é uma pessoa muito inteligente, ele mostrava o caminho. E aí ele fala assim, eu perdi vários amigos ao longo da minha vida. Ainda bem que eu perdi só os amigos, porque na outra circunstância eu perderia o amigo e o dinheiro, né? Porque o cidadão que não precisa, ele vai te tomar e ele não vai aprender nada, né? E não é fácil você falar não para uma pessoa, principalmente quando você tem, né? Quando você tem. Então o filho vem te pedir. Quando você não tem, é fácil. Eu não tenho, velho. Se vira porque eu não tenho. Agora, quando você tem e você percebe que não pode dar para ele, porque você vai estragar o menino, você tem um trabalho adicional de poder instruí-lo. Aí está a caridade. Não é só com o filho, é com todo mundo, é com tudo, né? Então, o racional da doutrina espírita, ele vai nos chamar para esse discernimento. Você é um espírito que tem livre-arbítrio, você tem inteligência, você tem condição de fazer esse discernimento, né? Às vezes mais do que aquele que está lhe pedindo, então é obrigatório fazer isso. É o que ele coloca para nós aqui, né? Então, eu achei muito interessante esse rol de perguntas. Depois nós temos mais 4 ou 5 perguntas aqui, mas a gente vai deixar para a semana que vem. Eu não vou correr com esse texto não merece que a gente corra com ele. Aí, na semana que vem, a gente explora essas outras perguntas aqui, e aí a gente passa para o próximo, que não é menos interessante. O próximo aí, só para a gente fazer um cena dos próximos capítulos, aí é janeiro de 59, os anjos da guarda, foi os espíritos que disseram que escreveram esse artigo, foi São Luís e Santo Agostinho, só, né? Então a gente já pode esperar a profundidade também. Então, mas aí semana que vem a gente termina. Ok? Alguém quer fazer um comentário aí? Alguma coisa para a gente fechar? Se não, beleza, meninos. Fechamos por aqui. Semana que vem estamos de volta. Mesma bate-hora, mesmo bate-local. Até semana que vem, gente. Semana que vem. Até, gente. Semana